Uma boa noite. É um prazer estar na casa de Deus com você. E como é bom saber que esse Deus não nos abandona, não é? Como é bom saber que esse Deus é aquele que cuida de nós em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Como é bom saber que Ele está aqui hoje, porque Ele quer ter um encontro especial com você. Eu quero convidar você nesta hora para fechar os seus olhos antes de abrirmos a palavra de Deus. Curva a sua fronte assim como você está. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, mas tão poderoso assim não é um Deus distante, é um Deus próximo de nós. Um Deus que nos ama, um Deus que viveu aqui nesta terra, um Deus que morreu em nosso lugar. Nesta noite nós estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ter um encontro especial contigo. Alguns estarão iniciando uma jornada ao Teu lado aqui. Outros estarão confirmando uma caminhada que já tem contigo. Enfim, todos nós, começando ou continuando, estamos caminhando na mesma direção, que é na direção dos Teus braços de amor. Por isso, nesta hora, permaneça em nosso meio, fale ao nosso coração, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Interessante que esta semana nós vamos falar sobre a morte de Jesus, é verdade? Mas para falar da morte é necessário falar da vida. E quando nós pensamos no nascimento de Jesus, para mim é um misto de emoção. Nós comemoramos geralmente o nascimento de Jesus em dezembro. E eu associo muito o nascimento de Cristo a algumas músicas. Por exemplo, lembra dessa música aqui, ó? Lembra? É linda, né? E sabe que pensar em Natal é um misto de emoções. Eu, por exemplo, no Natal desse ano, foi um Natal muito especial para mim. Porque minha filha nasceu, o primeiro Natal dela com a gente. E como é gostoso ter um bebê em casa, não é, no Natal? Um sentimento bom esse. Porém é interessante que a mesma data, a mesma música, também causa sentimentos ruins no meu coração. Eu lembro que um dia eu já estive sentado à mesa com minha mãe. E nós também comemorávamos o Natal. E ela faleceu. E quando chega o Natal, bate aquele vazio no coração, né? Você que já perdeu alguém sabe disso. Alguém que viajou para longe. Interessante que a mesma data, as mesmas músicas, mas sentimentos diferentes. O Natal, ele tem e traz consigo um misto de emoções. Mas acima de tudo ele aponta para um lugar, o nascimento de Jesus. E a música, ela marcou a história cristã. A música traz mensagens, conceitos. E nesta noite eu quero meditar com você no nascimento de Cristo em uma música que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. É conhecido como cântico cristológico. Um cântico que narra o ministério terreno de Cristo, mas acima de tudo, o seu nascimento aqui, a maneira como ele veio a esta terra, o nascimento de Cristo. Esse cântico foi escrito entre os anos 54 a 68 após o nascimento de Cristo. Paulo, ao escrever sua carta aos Filipenses, colocou esse cântico que provavelmente era cantado entre os cristãos já da época. E eu quero meditar com você neste texto hoje, nesta noite. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, no contexto, eu quero lembrar com você algumas coisas acerca do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, algumas pessoas foram visitar Jesus. Quem foi visitar Jesus? Os magos, os sábios, né? Magos entendem por sábios. E quem mais? Os pastores. Os magos eram israelitas? Não. Os pastores eram a classe de estudiosos da Bíblia? Era a classe mais importante da sociedade? Interessante que no momento em que Cristo nasceu, o povo que deveria estar preparado para recebê-lo, não enxergou diante dos seus olhos a presença do Salvador.
E há alguns textos que para mim mexem comigo quando a gente pensa nisso. Um deles é João capítulo 1, verso 11. Mantenha marcado na sua Bíblia esse texto que nós vamos estudar, como eu disse, mas vamos lá para João 1, 11. O texto é conhecido, mas vale a pena ler aí na palavra. O texto diz assim: ele veio para que era o seu, para quem era seu, e os seus não o quê? Não receberam. E é interessante que a questão não para por aí, parece que piora. João 3,19, veja isso, o que diz o texto. João 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que? Porque as suas obras eram más. No contexto, o contexto do nascimento de Jesus é um contexto de cegueira espiritual, é um contexto onde as trevas parecem imperar. E é interessante que a religião ainda existia, o culto existia. Jesus foi levado ao templo e foi apresentado no templo. Agora eu pergunto a você, o sacerdote viu que Jesus era o Messias? Não. Quem viu que Jesus era o Messias no templo? Uma pessoa de muita idade, chamada Simeão, e uma senhora viúva que vivia lá os seus dias no templo, chamada Ana, profetisa. E ela começou a anunciar que aquele era o Messias, e eu imagino que alguns olharam e disseram assim: essa mulher já está meio fora de si. 2 apenas. O formalismo da religião impediu que as pessoas enxergassem diante de si aquele que ali estava, o Salvador do mundo. O grande problema não é o rito em si, o grande problema é quando nós perdemos o sentido do rito. Por que nós oramos? Por que lemos a Bíblia? Por que vamos à igreja? Por que naquele momento eles ofereciam um cordeiro? Por que a criança era circuncidada? Tudo isso tinha um sentido e apontava para Cristo. Mas naquele momento, o rito se tornou mais importante do que a peça fundamental que era o Senhor e Salvador Jesus. Isso é apenas uma introdução, apenas uma reflexão, mas eu quero levar você a pensar nesta hora: será que nós corremos o mesmo risco? Será que nós podemos buscar a religião, mas não buscar a Cristo? Buscar as bênçãos de Deus, mas não buscar o Senhor nosso Deus? Será que nós podemos em algum momento nos considerarmos adeptos da fé, mas não vivermos a fé? E agora entramos no texto em si. Esse texto foi escrito para a comunidade de Filipos, e essa comunidade estava vivendo 2 contextos, pelo menos, que nós podemos demarcar aqui. O primeiro deles, uma opressão terrível por parte do Império Romano. Quem estava reinando nesse período era Nero. Ele era governador de Roma e ele oprimia os cristãos. Um outro problema que eles enfrentavam eram heresias, principalmente o gnosticismo, que estava entrando ali agora no seio da igreja. E Paulo agora escreve esse cântico para lembrar algumas coisas aos filipenses, e eu quero ler com você. O texto diz assim, ou a música, não é? Isso é um hino, como eu disse. Nós podemos dividir esse hino em 2 partes, e eu vou marcar com você aqui. O texto diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E agora ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E verso 7, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. E ele continua descendo, o texto diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aquele que era Deus, Criador do céu e da terra, agora resolve descer até o nível do ser humano. E descer não apenas como Deus, mas ele desce como homem. Esses dias eu fiquei, aliás, quando eu era criança, eu ouvi a história de Adão e Eva e ficava pensando, né, que Deus montou os bonecos com as mãos, e a gente ia para a escola, brincava com aquele negócio de massinha,
Já brincaram de massinha? Lembra daquilo? Hoje em dia as crianças quase não têm isso. Tem PlayStation, tem outras coisas mais... tablet, né? Faz assim. Eu entrego na mão da minha filha, ela na hora já passa o dedo, assim, nunca vi. Não precisa curso para nada. É um negócio que é automático, né? Tudo que você entrega, ela já... Aí a gente brincava de massinha. E eu fiquei imaginando o seguinte, no juvenis, a professora contou a história de Adão e Eva, e eu fiquei pensando, se eu fosse Deus, e criasse uns bonequinhos, e daqui um pouco eu fosse visitar esses bonequinhos, os bonequinhos me dessem uma pedrada. Mente de criança, né? E eu fiquei imaginando aqueles bonequinhos se rebelando contra mim. E na hora eu pensei assim, é fácil resolver. Faz assim, ó. Amassa, enrola e coloca de volta. Simples, não é? Eu acabava com eles. Como eu já acabei com muita formiga, botar a bombinha na casa da formiga, explodia assim, quando era pequeno. Não recomendo essas crianças, não. Era uma atitude errada, né? Na época. Mas, agora você já se imaginou se tornando formiga para salvar o formigueiro? Não. Agora você imagina o Criador do céu e da terra, o Rei do universo, se tornando homem, descendo e se tornando igual a mim e a você? Ele esvaziou a si mesmo. Interessante que o sentimento que reina é o sentimento não de esvaziar, mas de encher. Nós queremos ser melhores que os outros? Nós vivemos estudando, aprendendo, nos capacitando para que as pessoas olhem para o nosso currículo e vejam que o nosso currículo é melhor. Em alguns momentos nós olhamos para o nosso semelhante, nos comparamos a ele e achamos situações em que nós somos mais favoráveis. Agora, quando olhamos para Cristo, ele abandona tudo o que ele tinha de melhor e de maior e se torna pequeno por nós. Ele se esvaziou. Deus se tornou como um de você. Isso significa que ele sente como você sente. A dor que você carrega no seu coração, ele já carregou também. Os sentimentos que assinalaram a vida de Cristo são sentimentos que nos assaltam muitas vezes. Ele é alguém que se compadece de nós. Essa primeira parte do hino mostra a descida de Cristo até nós, a sua encarnação, e sabe que isso vai ser um mistério que nós vamos estudar por toda a eternidade. Eu fico pensando que nós às vezes achamos fácil o que Deus fez, porque nós temos uma visão equivocada a nosso respeito. Nós temos uma visão equivocada do que o pecado causou a esta terra. Nós não éramos nada, mas Ele nos atribuiu um valor eterno. Nós estávamos perdidos por completo, mas Ele nasceu aqui para que eu e você encontrássemos o rumo correto. Ele é a bússola que aponta para o norte, mas esse norte é o céu, onde nós queremos viver para sempre. Ele veio para nos dar a direção. E o texto afirma mais. O texto diz o seguinte, que Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sabe que a morte de cruz no Império Romano era uma morte dedicada apenas aos escravos. Você se lembra que Paulo foi martirizado. Como é que Paulo morreu? Se lembra? Decapitado. Paulo era cidadão romano. Um cidadão romano não podia morrer crucificado. Ele morreu decapitado. Pedro morreu crucificado. E morreu crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse, eu não quero morrer como meu Senhor. João morreu de velho. Esse foi o único. Os outros todos foram martirizados, e cada um de um jeito diferente. Tiveram muita criatividade para matar os apóstolos. Agora o fato é, quando nós olhamos para o exemplo do Mestre, nós entendemos porque cada um dos apóstolos entregou sua vida a Ele. Eu acho que seria triste demais se nós parássemos por aqui, imaginando que Jesus apenas veio, morreu e viveu uma vida aqui, onde a maioria do tempo foi desprezado e foi maltratado. Agora a música termina de uma forma diferente, que é a segunda parte. Diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aqui nós vemos duas partes, dois momentos nesse hino, o momento em que ele se humilha e o momento em que ele é exaltado. E na vida do cristão, nós vemos dois momentos também. O momento onde estamos completamente perdidos e encontramos a salvação em Cristo. O momento onde nós éramos escravos do pecado e nós agora passamos a servir a Cristo.
Momento onde nós estávamos submetidos aos poderes do mundo e éramos filhos das trevas, e nós passamos a ser filhos da luz. Na vida de Cristo ele foi um réu executado, mas depois ele se tornou o Senhor do universo e do mundo. Ele foi condenado e agora ele é juiz divino. Ele foi o bode expiatório, mas agora ele é o sumo sacerdote. Ao longo da história, ele marcou eras, ele dividiu as eras, antes e depois de Cristo. Mas ele só não mudou a história, ele mudou vidas. E sabe o que mais me chama a atenção? É que um homem que era chamado filho do trovão, passou a não ser mais aquele que proferia palavras fortes e duras, é aquele que diz, amados, João. Aquele camarada que era medroso e foi capaz de negar a Cristo, Pedro, morreu de cabeça para baixo. E vários homens ao longo da história tiveram suas vidas transformadas por um simples fato: Cristo nasceu dentro do coração deles. Cristo foi aquele que mudou a sua vida e mudou a sua trajetória. Nessa noite, eu quero convidar você a ter uma trajetória semelhante à de Cristo. Que você não busque uma ascensão, mas que você busque colocar seus joelhos na presença de Cristo para que Ele possa adentrar o seu coração. Que você não busque a supremacia do mundo, mas que você busque a glória de Deus. Que você escape do formalismo religioso e que você encontre a verdade na palavra. Eu fui ler um texto esses dias e até recebi por e-mail o texto. E o texto ele dizia assim: veja como Deus vê você. E eu fui ler o texto. E na verdade o texto não era nada daquilo. Quantas vezes a palavra de Deus ela é estudada de forma deturpada, não é vista dentro do que ela diz de verdade. Nós vivemos hoje uma época onde a magia impera, onde se espera que com um simples toque tudo seja transformado. Nessa noite Deus chama você para não viver um mundo mágico, mas para viver o que a palavra de Deus ensina. E ela nos mostra que Cristo sofreu, mas Ele foi glorificado. Ela nos mostra que Ele vem ao nosso encontro, aonde quer que nos encontremos. Deus desceu até esta terra, Ele nasceu por você. Se existe um motivo, uma razão pela qual Ele nasceu por você. Se existe algo que atribui valor à sua vida, é a vinda de Cristo a esta terra. Jesus é aquele que é capaz de mudar a nossa história. Sabe, eu fico pensando o que seria de nós se Jesus não tivesse nascido. Eu fico pensando o que seria de mim se Jesus não tivesse nascido. Eu fico pensando por que nós estaríamos aqui se Jesus não tivesse nascido. Eu quero desafiar você a viver o nascimento de Cristo na tua história. Nós não precisamos hoje da bênção de Deus, nós precisamos do Deus da bênção. Nós não precisamos hoje apenas de dinheiro no nosso bolso, nós precisamos de paz no coração, e só Ele pode dar. Chega de olharmos por aí e corrermos atrás de Deus como se Ele tivesse um grande banco. É hora de olharmos para Deus e abraçarmos esse Deus que deu tudo por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós. A trajetória de Cristo, sem dúvida alguma, ela nos ensina que não importa o que passemos nessa terra, a glória está reservada para todo aquele que permite que Cristo nasça em seu coração. E se você em algum momento olhar para você mesmo e achar que você não tem valor, que não tem sentido para a sua história nesta terra, olhe para a manjedoura, olhe para a cruz e entenda o valor que Deus dá a você. Nós vamos cantar juntos essa música agora, ao olhar para a cruz. Eu gostaria de convidar você que aqui veio, você que quem sabe está vindo aqui pela primeira vez, a permitir que Jesus nasça na tua vida. Aquele que se esvaziou, que se tornou servo, aquele que se humilhou, aquele que desceu até aqui por você, Ele hoje está convidando você a permitir que Ele mude a tua história, que Ele transforme a tua vida. E se essa é a vontade do teu coração, enquanto essa música for sendo cantada, eu quero convidar você a se colocar em pé, a se colocar em pé na presença de Deus e reconhecer o nascimento dele não só nesta terra, mas na vida de cada um de nós.
abrir, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Graças a ti, Pai. Tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Vai ser maravilhoso ver esse momento, vai? Olhar agora para aquele Deus que deu a vida em nosso lugar. Eu gostaria de convidar aqui à frente, não é todo mundo, mas quem sabe você que hoje tem o desejo que Cristo nasça em seu coração de uma forma diferente. Quem sabe você já passou por esse momento de conversão, mas hoje você vem aqui e diz o seguinte: eu quero, Jesus, que você entre na minha vida por completo. Eu quero que você entre no meu ser e reine todos os recantos da minha vida. Eu não quero deixar nenhum espaço vazio sem a tua presença. Existe alguém aqui hoje que gostaria de dizer: eu quero, Senhor, que o Senhor nasça por completo na minha vida, e gostaria de vir aqui à frente? Quando nós chegarmos no céu, quando nós olharmos para as marcas nas mãos e nos pés,
Todos nós vamos tirar a nossa coroa e vamos depositar aos pés de Cristo. Louvado seja Deus por tua entrega, por tua decisão. Eu quero, nesse momento, fazer uma prece especial por você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus, nós agradecemos porque um dia o Senhor se humilhou tanto a ponto de ver nascer neste mundo de pecado. Mas essa sua humilhação é por amor. O Senhor nos amou tanto, de uma forma tão profunda, que nós não somos capazes de entender a grandeza do amor demonstrado. Nós temos um marco que materializa esse amor. Não só o teu nascimento, mas a tua morte em nosso lugar. Aquela cruz era nossa, mas o Senhor morreu por nós. Através do teu Santo Espírito, nesta hora, eu quero lhe pedir, nasça em nosso coração. Pai, que cada pedaço de nós possa ser gerido por Ti. Nós entregamos agora a nossa decisão nas Tuas mãos, a nossa vida por completo. Nós não queremos mais andar segundo a nossa visão, mas queremos andar segundo a Tua visão. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, assim como o Senhor se esvaziou para fazer a vontade do Pai. Nós queremos nos esvaziar para fazer a Tua vontade. Que dentro de nós viva o Senhor e que ao olharmos para nós possam ver a Tua face. Por isso, nesta hora, permanece com o Teu povo que aqui veio. Se existe alguém aqui, Pai, que porventura por algum tempo se viu atormentado por algum pecado, que pediu perdão, mas Satanás dizia que não havia sido perdoado, por favor, dê paz a esta pessoa hoje. Porque no coração onde o Senhor reina, o perdão está completo. Pai, se existe alguém aqui que estava com o coração apertado, machucado por esta vida, que possa encontrar em Ti o bálsamo que restaura todas as feridas. Enfim, Pai, que todos nós encontremos nos Teus braços de amor um lugar para ficar, não só agora, mas por toda a nossa vida. Permanece conosco ao longo dessa semana, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu só peço a gentileza de vocês permanecerem sentados por bondade. Nós temos o pastor Hugo Portugal, vai estar à porta para cumprimentá-los, e com certeza esta semana será uma semana diferenciada em sua vida, amém? O programa continua, hoje foi apenas a abertura, amanhã às 7:45 estaremos aqui para ouvir o tema Ele viveu por você. Teremos a presença do pastor Osias